Então, continuando aqui a nossa aula, a questão dos transportes rodoviários, tá? Nós vamos ver um pouquinho, então, mais específico dessas questões brasileiras, tá? Já que no sétimo ano nós estudamos Brasil, né? Nós sabemos, então, alguns aspectos que nós vamos observar ao longo do nossa caminhada de estudo, tá? Então, o Brasil, ele é muito grande. O Brasil, então, tem uma dimensão continental, tá? Então, por um território tão grande como o Brasil, tá? Um território continental como é o brasileiro, nós temos que ter redes de transportes, tá? Então, a infraestrutura de transporte e de comunicação, elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país, tá? Então, dessa forma, uma infraestrutura precária, tá, desse setor, ele faz com que o país não se desenvolva, tá? Então, se nós tivermos um transporte defasado, um transporte não eficiente, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social do país, ele vai se deteriorar lentamente, ou vai ter um desenvolvimento muito mais devagar do que outros países desenvolvidos, tá? Quando a gente fala, tá? Quando a gente fala em custos, tá? Custos de produção que levam ou que são direcionados, ligados à questão dos transportes brasileiros, nós vamos falar e vamos denominar de custo Brasil, tá? Então, toda vez que nós falar em custo Brasil, nós temos nos referindo ao custo de manutenção das infraestruturas de transportes, tá? E quando a gente fala em transportes, eu quero que vocês lembrem dos modais, tá? E que nós temos 5 modais de transporte no Brasil: o rodoviário, o ferroviário, o aéreo, o hidroviário e o transportes por dutos, tá? Então são esses 5 modais. Então toda vez que nós vamos falar em infraestrutura de transportes, você tem que lembrar desses 5 modais especificamente, tá? E quando a gente fala na manutenção dessa infraestrutura, nós vamos nos referir em custo Brasil, tá? Então, para o país, para o Brasil se tornar um país de fato desenvolvido, tá? Nós precisamos desenvolver a questão do transporte e a questão da comunicação no Brasil, já que todos eles estão interligados e todos eles são dependentes um do outro, tá? Então, tá? Nos modais, eles se dividem então em modais terrestres, modais aéreos, modais hidroviários e por dutos e tubulações, tá? Cada um no transporte ele vai oferecer as suas características, as suas vantagens e desvantagens, como eu já tinha falado no vídeo anterior, tá? Outro conceito importante que nós temos que lembrar é quando nós vamos falar sobre matriz de transporte, tá? Quando nós falarmos de matrizes de transporte, nós estamos falando dos transportes, de todos os transportes, tá? Dos 5 modais. Então, a matriz de transporte no Brasil, ela vai ser compreendida por todos os meios de transportes brasileiros, tá? A matriz de transporte, então, é um conjunto dos meios que um país dispõe para transportar pessoas e principalmente mercadorias, tá? O Brasil apresenta uma matriz bem deficiente, tá? Por ser um país de dimensões continentais, deveria ter uma matriz de transporte muito mais desenvolvida, principalmente que o Brasil é um grande exportador de commodities, tá? Nós exportamos muitas commodities para os outros países, tá? Via aéreo, via mar, via rodoviário, nós exportamos muitas commodities, tá? Vocês lembram o que é commodities? Tá? Eu já trabalhei, quando nós trabalhamos na agricultura brasileira, nós trabalhamos a questão das commodities brasileiras, tá? Commodities brasileiras são produtos in naturas com alto valor comercial e principalmente que são direcionados para exportação. Isso é commodities, tá? E hoje, por exemplo, tá? O Brasil tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário, tá? O transporte rodoviário
ela representa quase, digamos assim, 62% de todo o transporte de cargas e mercadorias no Brasil, ela é feito por via rodoviária. Tá? Então, o Brasil depende muito desse transporte rodoviário, para poder fazer a comercialização e a ligação entre o mercado produtor e o mercado consumidor, ou o consumidor final, que somos nós, por exemplo. Tá? Uh, o ideal, tá? O ideal é que nós tivéssemos uma malha rodoviária, uma malha ferroviária muito mais eficiente. Isto traz para nós um barateamento no custo final de cada mercadoria, já que a cada mercadoria que nós consumimos, nós pagamos o valor do frete embutido. Tá? Então, no valor final, por exemplo, vem o valor do frete. Tá? Então, se essa malha rodoviária, essa malha ferroviária, elas forem mais eficientes, ela vai baratear o custo de transporte e o produto final que chega até a nossa casa vai ser também bastante ou mais barato do que nós estamos realmente pagando. Então, por isso nós precisamos de uma eficiência maior nessa questão dos transportes. Tá? Nós vamos ver, tá? Vamos começar a ver nos próximos vídeos, então, a questão dos 5 modais. Tá? Cada um, nós vamos ver cada um deles. Ok?